Deus do crime. Capítulos 83 e 84. Eu sou um nobre. Você foi promovido a nobre. Habilidade criminal. Criação de bombas foi apreendida. Habilidade criminal. Tortura foi apreendida. Habilidade criminal. Cirurgia ilegal foi apreendida. Depois que Taiyuki foi promovido a nobre, as mensagens de notificação apareceram diante dele constantemente. A maioria eram avisos de habilidades criminais que ele havia aprendido. O fato desagradável era que todas estavam na janela de habilidades temporárias. Elas desapareceriam tão rápido quanto o salário de um trabalhador. Na verdade, não consegui aprender por causa da minha classificação. Taiyuki olhou para o próprio corpo e suspirou. Naturalmente, não houve nenhuma mudança aparente. Claro, isso não é igual a um jogo online. Onde vou ficar mais bonito agora que passei por um aprimoramento? Já faziam 6 meses desde que ele passou a conseguir habilidades criminais. Quando penso nisso, muitas coisas mudaram. Depois de conseguir lembranças do futuro, a primeira coisa que ele fez foi capturar Yoshi Xiaoho. Mesmo agora, não podia deixar de sorrir enquanto se lembrava disso. Aconteceram muitas coisas desde então. Como se envolver com as trapaças do filho de um político. Além de as lembranças de seus pais sendo roubadas. Ele resolveu tudo usando habilidades que conseguiu de outras pessoas e, então, ficou parado por algum tempo. Mas agora as coisas mudaram. É uma coisa que vi na janela de status. Taiyuki. Desculpe. Mas por favor, pegue isso. Shokang-suk pediu ajuda com os sacos cheios de comida no chão. Infelizmente, parece que ele teria de olhar o espelho de revelação do demônio depois. Temos Sondai. Makguksu. Por que você comprou tudo isso? Comprei a comida adequada para comer com Teukbok. A Han estava com um grande sorriso no rosto. Eles estavam prontos para ter uma festa com Teukbok. Vá! Quanta comida! Taiyuki olhou para a comida de boca aberta. Ao contrário de passar fome. Sua barriga doía só de pensar em comer tanta coisa. Kim Soubin também murmurou com uma expressão embaraçada. Eu acho que mesmo Alibaba e os 40 ladrões não conseguiriam comer tudo isso. Bah! Se dissermos Jabrat de sésamo, não vai aparecer comida na boca do detetive Shokang-suk? Song Yi me falava com Soubin como se fossem verdadeiras irmãs. Cucucu. Se não comerem logo, não irá sobrar nada. Kang-suk ameaçou abrindo a boca, fazendo com que Kim Soubin acabasse rindo. Felizmente, ela parecia ter se recuperado do evento do Doll Play até um certo ponto. Agora, todos sentem à mesa da sala de jantar. A Han acabou de preparar os alimentos e iniciou a festa. Kim Soubin e Song Yi estavam com fome. Como se estivessem famintas em um inverno frio. E começaram a comer. Todos evitaram falar sobre a lesão de Kim Soubin. Portanto, o tópico da conversa foi, naturalmente, o fantasma. Eu não sabia que a pessoa que salvou a Oni se tornaria tão famosa. Sim. Ele parece até com um herói sombrio. De repente aparecendo na televisão. Shokang-suk coçou a cabeça e suspirou. O fantasma era procurado por explodir uma bomba no centro médico T e por influenciar assassinatos. Ele era um criminoso agora.
Mas Amy e Soubin estavam tratando como se fosse um super-herói de algum filme. O mesmo acontecia com as pessoas na internet. Os fansites do fantasma estavam aparecendo como brotos de bambu em uma floresta. Ele fez todo tipo de coisa ilegal. Mas na verdade acabou subjugando os criminosos que a polícia não havia conseguido pegar. Como resultado, Kim Soubin e 4 outras crianças sobreviveram. Mas, Omo, Kang-suk, você poderia olhar para mim por um momento? Seu Ahn limpou o molho de tteokbokki da boca de Kang-suk. Então, um grito soou do lado. Vocês dois estão namorando? Isso parece suspeito. Um. De qualquer forma. Soubin. O que você planeja fazer com as doações que recebeu? Kang-suk corou e tossiu algumas vezes antes de falar. Inquieto. E isso? Eu não sei. Ainda não recebi nada. Kim Soubin ganhou benefícios depois da aparição do fantasma na televisão. Ela se tornou uma das vítimas do incidente horrível, perdendo um braço e mal conseguindo sobreviver. Além disso, foi a primeira pessoa salva pelo herói sombrio, o fantasma. Era como se fosse a heroína de um filme. Assim, Kim Soubin se tornou instantaneamente famosa. Uma quantidade considerável de dinheiro foi doado por pessoas de todo o país. A soma era quase superior a 500 milhões de won. Havia até mesmo empresas que criaram uma fundação de bolsas de estudos para pagar suas mensalidades da universidade e oferecer emprego. Era evidente que queriam se apoiar na fama do fantasma. Mas para Kim Soubin, era como se um raio de luz tivesse surgido no meio da escuridão. Kang-suk hesitou por um momento antes de abrir a boca lentamente. Você sabia que seu pai foi ao hospital? Sim. Apesar de a violência doméstica ter feito a polícia emitir uma ordem de restrição, ele continuava persistindo. Ele afirmou que seria capaz de administrar o dinheiro de Kim Soubin. E ela era sua filha, ainda menor de idade. Legalmente, Kim Soubin ainda tinha um pai. Se ele entrasse com um processo, a situação poderia ficar complicada. No final, Cho Kang-suk propôs uma solução. Então, eu estava pensando. Me tornarei seu guardião e tomarei conta de você até que se torne uma adulta. Que tal? Kang-suk gaguejou nas últimas palavras. Kim Soubin cobriu a boca com as mãos ao ouvir essa sugestão inesperada. Detetive Nin? Por quê? Kang-suk explicou o que estava pensando com uma voz baixa e suave. Eu sou um detetive. É meu trabalho pegar criminosos. E também é minha missão proteger os cidadãos. Mas desta vez, não fiz nada. O fantasma fez o que eu deveria ter feito. Ele é obviamente um criminoso. E deve ser preso. No entanto, se estivesse diante de mim agora, eu iria agradecer. Então, queria fazer algo que ele não poderia fazer. Ah! Existiriam insetos perseguindo o dinheiro. Depois que seu Taiyuki recebeu sua primeira grande quantia de dinheiro, os cobradores não o procuraram? Além disso, Kim Soubin era uma garota indefesa. Claro. O mais importante é a vontade de Soubin. Você não irá se tornar uma adulta em alguns anos? Se quiser. Serei seu guardião até esse momento. Oh, obrigada, detetive Nin. Ela não sabia muito sobre os adultos.
mas poderia acreditar em Cho Kang-suk. Ele já fazia doações para o orfanato há anos. Ela também sabia que ele era o Papai Noel que os visitavam todos os anos. Esse homem, como seu guardião, parecia que estaria recebendo a proteção de um exército. E Amy, que estava ocupada comendo, cuspiu algo. O fantasma não calculou isso quando apareceu na televisão? Não me diga. Então, Kim Soubin lembrou das últimas palavras do fantasma. Viva! Kim Soubin sobreviveu. Assim como ordenado. Além disso, encontrou um guardião inesperado. Isso era tudo parte dos planos do fantasma? Ele disse alguma coisa? Kim Soubin contou sobre a conversa que teve com o fantasma para Kang-suk. Seus olhos ficaram inevitavelmente vermelhos. Maldito! Ele é um criminoso. Mas ainda assim, é um cara bom. Taiyuki ouviu a conversa entre Kim Soubin e Cho Kang-suk e percebeu que seu plano teve sucesso. Isso transformará o fantasma em um símbolo. Ele estava lutando para escapar do destino no qual seria acusado e preso. Suas armas eram as habilidades criminais. Ele andava sozinho e cometia crimes. Mesmo sem ser acusado. Sempre havia a possibilidade de ser preso pelos crimes cometidos. Assim, surgiu o fantasma. O deus do crime. Ele era um símbolo completamente separado de seu Taiyuki. No futuro, as coisas poderiam ser feitas com maior liberdade. Para fazer isso, tenho que ocultar minha identidade da melhor forma possível. Não bastava simplesmente mudar sua voz. Taiyuki via novas possibilidades com suas habilidades criminais. Evoluir as habilidades criminais. Essa era uma das maiores vantagens que Taiyuki conseguiu ao se tornar um nobre. Ele explorou os detalhes da habilidade de variação de voz. Então, uma explicação que ainda não havia visto apareceu. Se atender às condições, essa habilidade irá evoluir para a habilidade superior. Disfarce. Disfarce. O nome evidentemente indicava uma habilidade que mudaria sua aparência. Era uma habilidade que Taiyuki precisaria. Seria bom conseguir isso de graça. No entanto, era provável que seria necessário um enorme esforço para conseguir isso. Se permitir, me tornarei seu guardião. Nesse momento, Taiyuki quase cuspiu o teukbokki que estava comendo. Que tanto ele teve de se esforçar para conseguir juntar Kang-suk e Ahan? O que? Guardião? Claro. Já se esperava algo de Kang-suk. Mas não uma oferta tão grande. Nona. Então Kang-suk virá com uma família. Este é o momento de ficar com uma expressão tão calorosa? O tempo para o namoro estava reduzindo ainda mais. Taiyuki franziu a testa. Ele deveria fazer Kim Soubin se tornar capaz de viver sozinha por causa desses dois. A primeira coisa que precisaria cuidar era do braço dela. Bom, talvez seja melhor dar outro braço a ela? Nos primeiros dias, um braço de manequins que parecia estranho seria usado. No entanto, a tecnologia estava evoluindo. Um tipo de robô inteligente estava sendo constantemente pesquisado. A substituição não seria melhor do que um braço original. Mas pelo menos daria direito a uma vida normal. O problema é o preço. Até o momento, a tecnologia ainda não era comercializada.
Ele não queria investir centenas de milhões de dólares em um braço mecânico que não funcionaria bem. Então posso roubar isso. Ele também se perguntava se seria possível copiar isso com a habilidade de falsificação. Se pudesse falsificar várias dessas coisas, então vários usos surgiriam. Vale a pena tentar. Taiyuki olhou para Kim Soubin. Mas tudo o que viu foi uma cobaia. Oh, eu também sou um estudante. Após as curtas férias de inverno, Taiyuki foi para a escola e desabou em sua mesa. Apesar de sua aparência ruim, a mão pesada do professor sumiu depois que se tornou um estudante modelo. Mas a natureza humana não mudava tão facilmente. Toda vez que se sentava na mesa, ele bocejava. Onde está a presidente de classe hoje? An Euyang não estava sentada ao seu lado. Isso era incomum para ela. Alguma coisa havia acontecido? Vamos enviar uma mensagem. Dururuk. Taiyuki. An Euyang abriu a porta e apareceu com um sorriso alegre. Ela correu até Taiyuki para compartilhar algumas boas notícias. An Euyang se aproximou e respirou profundamente. Você parece estar de bom humor. Em apenas algumas semanas de férias. Não é isso. Entrei para a universidade. Quero dizer. Fui aceita através de um programa de admissões especiais. Fiz o exame de admissão durante as férias. Já que recebi recomendações do diretor. Tive alguma sorte. Então, passei por pouco. Taiyuki riu. Passou por pouco? Ela passou com folga. Parabéns. Obrigada. Tenho certeza de que minha mãe ficará muito feliz. Então, em que universidade você entrou? Sim. Universidade S. Espere um pouco. Essa é a melhor. He. Sim. Tive sorte. Uma admissão especial para a melhor universidade do país. Isso era natural para Euyang, que estudava tanto que havia conquistado uma habilidade de estudos. Seu esforço valeu a pena. Os olhos de Taiyuki estavam brilhando. A universidade se possui um dos maiores laboratórios de pesquisas de robótica da Coreia. Não é? Se ela passou, poderá fazer uma visita. Taiyuki começou a fazer planos. An Euyang não entendeu o olhar. Então empurrou os dedos uns contra os outros. Mas não se preocupe. Não vou me formar antes da hora. Planejo entrar só no próximo ano. A nossa promessa de ir para a universidade juntos ainda existe. Sim. Obrigado. As bochechas de Euyang estavam vermelhas. Então, vou visitar minha mãe depois da aula. Quer vir junto? An Euyang finalmente percebeu o que estava dizendo. Era quase como se estivesse apresentando um namorado para os pais. Claro. Ele já havia conhecido seu pai. Mas essa seria a primeira vez vendo sua mãe. An Euyang desviou seu olhar de Taiyuki. Claro. Taiyuki aceitou o convite no mesmo instante. Não seria ruim se pudessem fazer um passeio pela universidade juntos. Sim. Sim. An Euyang balançou a cabeça vigorosamente. Aliás, agora que você foi aceita na universidade, o que vai fazer na escola? Nesse tempo nós estudaremos para os exames de admissão. Sim. Pretendo terminar os estudos antes da hora.
An Euyang balançou a cabeça e explicou. Por exemplo, o curso de medicina demorava 2 anos a mais que os outros. Ele abordava várias matérias, como matemática, física, química, biologia. Assim que entrasse em um curso assim, ela não teria tempo para outras coisas, já que sua agenda ficaria muito apertada. Química geral, química orgânica, biologia geral, biologia celular, biologia molecular, genética, e assim por diante. Depois de 2 anos de estudo preparatório, ela entraria no curso principal e começaria a se tornar uma verdadeira médica. Taiyuki gemeu. Estudar para estudar ainda mais. Ele instantaneamente imaginou dezenas de estudantes de medicina sentados enquanto usavam jalecos brancos e possuíam olheiras profundas. Essa era uma sensação realmente estranha. Não é assim. De qualquer forma, gosto disso. An Euyang falou com um rosto embaraçado. Como prometido durante a manhã, Taiyuki iria ao hospital geral no centro da cidade para visitar a mãe de An Euyang. O pai dela era o diretor do hospital. Então você começará a trabalhar logo depois de se formar? Talvez não. Só estou estudando muito para não perder os passos do meu pai de vista. An Euyang tinha um plano definido para o futuro. Taiyuki acabou ficando com uma expressão estranha. Tenho inveja. Já que ainda não sei sequer o que vou estudar. Você gostaria de visitar a universidade no fim de semana? Ela ainda não está cheia de alunos, já que são férias de inverno. Mas os professores e os pesquisadores estarão lá. Com certeza vai encontrar algo que goste. Posso ir? Sim. É só falar com o chefe de departamento da Universidade S. Já que também acontecem passeios pelo campus. Então essa será uma boa experiência. Taiyuki tomou cuidado para não deixar An Euyang ver seu sorriso. Era sutil. Mas não seria bom se ela visse. Isso permitiria que ele entrasse na universidade de forma sutil e natural. Quando Taiyuki ficou feliz, An Euyang também mostrou um sorriso alegre. Enfim, nós realmente nos tornamos muito próximos. Quem imaginaria que um dia eu conversaria assim com a presidente de classe? Quanto a An Euyang, ela queria ser mais do que uma simples amiga para Taiyuki. Infelizmente, ele não pensava nisso. Então o problema sobre o acesso foi resolvido. Em primeiro lugar, preciso conseguir informações sobre o departamento de robótica. Enquanto Euyang pensava se deveria segurar a mão de Taiyuki, ele estava planejando um crime. Desculpe. Você não quer entrar primeiro? Está muito frio durante esses dias. Então vou comprar um cobertor para minha mãe. Deveria ter preparado isso antes. Mas esqueci. Se você entrar, deve encontrar a Uni. Ah, certo. Você não a conheceu no outro dia? An Euyang falou cautelosamente, já que estava em um hospital. Alguns dias atrás, sua irmã foi visitar a casa de seu pai. Taiyuki balançou a cabeça enquanto olhava para o número do quarto de hospital. Eugênio Noona? Faz muito tempo desde que eu a vi pela última vez. Uh? Você não a viu pela primeira vez há apenas alguns dias? Taiyuki não falou nada. Ele passou por algo com Eugênio.
mas decidiram manter tudo em segredo de Euyang. Será que estará tudo bem se ela reagir como um rato vendo um gato? Taeyuki coçou a cabeça e entrou no hospital. Ele estava se trocando para entrar na área onde os pacientes com um baixo nível de imunidade estavam. Para ir até esse lugar, era necessário remover os germes de seu corpo e usar uma peça de roupa feita de algodão, que era fornecida pelo hospital. É no andar F? Taeyuki entrou no elevador e selecionou o lugar onde Eumi, a mãe de Eugêon, estava hospitalizada. Ele chegou no quarto andar rapidamente. O ar estava estranhamente alterado. Parecia com o Circo da Morte e o Centro Médico T. A habilidade de espionagem encontrou uma imagem intensa de morte. Não enche. Taeyuki balançou a mão no ar e fez o espelho de revelação do demônio desaparecer. Mas a atmosfera continuou estranha. Médicos e enfermeiros estavam correndo para todos os lugares enquanto seguravam papéis. Taeyuki foi até a recepção e informou para a enfermeira sobre sua visita. Ela deu um crachá enquanto sorria amigavelmente. Então, disse que era o quarto ao fim do corredor. Naquele momento, Taeyuki se sentiu mal. Depois de passar por várias portas automáticas, entrou em um quarto limpo e fechado. A enfermeira que estava na porta olhou para o crachá de Taeyuki e abriu a porta sem falar nada. Havia uma grande sala, com uma porta de vidro que deixava tudo visível. Era uma sala esterilizada, para que os visitantes pudessem ver o paciente dentro dela. No entanto, algumas pessoas estavam ao redor da cama. Sinais vitais? Preparem o desfibrilador rapidamente. O coração está parando. A Eugêon estava ao lado da cama sussurrando para a mulher que estava deitada. Euyang está vindo te visitar. Mamãe, por favor, aguente um pouco mais. Taeyuki entendeu o que estava acontecendo. Era uma situação de vida ou morte. E a morte estava levando a melhor. A pulsação em um monitor se tornou uma linha. Os médicos viram isso e cobriram o corpo com um lençol branco. Hora de óbito. 04:10 da tarde do dia 6 de janeiro. Eugêon enterrou o rosto nos lençóis. Taeyuki abriu a porta e entrou silenciosamente. O médico falou com uma voz ligeiramente instável. Você veio fazer uma visita? Sinto muito. Se soubesse que isso iria acontecer, teria permitido que a visita acontecesse mais cedo. O médico falou antes de se retirar. Uma enfermeira também falou. Pelo menos alguém esteve com ela nos últimos momentos. Taeyuki gritou por dentro. An Euyang não estava no local no momento. Só por saber do que aconteceu ele já sentia algo horrível. Então, como seria para Euyang? Um membro da família? Ela estava um pouco atrasada porque saiu para comprar um presente. Enquanto isso, sua mãe faleceu. Como a Euyang se sentiria com isso? A Euyang estudava muito, com a esperança de ajudar sua mãe a melhorar algum dia. Ela havia acabado de ser aprovada na universidade que desejava. O que poderia dizer agora? Enquanto queria contar as grandes novidades, os enfermeiros restantes se retiraram discretamente, por consideração aos familiares. An Eugêon, que estava chorando, levantou a cabeça lentamente. Então, quando viu Taeyuki, ela gemeu. O que aconteceu com Euyang? Ela está um pouco atrasada. Foi comprar um presente. Entendo.
Depois de alguns momentos, Eugêon começou a falar. Mamãe, durante os últimos dias, me tornei muito saudável. Comecei a comer direito, pedi perdão e perdoei, ri muito, pensei que poderia ser uma boa filha a partir de agora. Mas parece que me atrasei. A voz de Eugêon estava trêmula. Eu poderia mudar isso se soubesse o que iria acontecer? Taiyuki possuía memórias do futuro. Mas não sabia de tudo. Eu queria dizer que passei para a faculdade pessoalmente. E não pelo telefone. Ela não ficará feliz? O rosto sorridente de Euyang apareceu na cabeça de Taiyuki. Ela se esforçava muito para alegrar sua mãe. Mas agora, tudo seria nada. Taiyuki sentiu emoções incrivelmente confusas. Ele não gostava disso. An Euyang ajudou Taiyuki a se tornar um estudante modelo. Graças a ela, ele conseguiu conhecer a Eugêon, a amiga de seu Ahn. As coisas não podiam acabar simplesmente assim. Pelo menos, quero que ela possa dizer à mãe que passou na universidade. Não há nenhuma maneira? Taiyuki checou as habilidades criminais no espelho de revelação do demônio. Ele sabia do futuro. Mas não era possível dar vida aos mortos. O único modo. Sim. Eu posso fazer isso. Taiyuki balançou a cabeça lentamente. Ele decidiu distorcer a realidade e criar uma memória falsa. Mas para fazer isso, precisaria da voz de Elmi. Eugêon Nona. Você possui alguma gravação da voz de sua mãe? Sim. A voz da mamãe está no correio de voz de casa. Ele nunca havia feito isso dessa maneira antes. Normalmente conhecia o alvo pessoalmente para poder imitar a voz. No entanto, isso era impossível ao se tratar de alguém que morreu. O que aconteceria se escutasse a gravação de voz? Taiyuki balançou a cabeça e ligou para a casa de Euyang. Depois de 30 segundos, a ligação caiu no correio de voz. Esta é a casa de An Jeong-han. Lee Eumi. An Eugêon e An Euyang. Desculpe. Mas ninguém está em casa. Já que todos trabalham duro. Por favor, deixe seu contato e nós te ligaremos de volta. A voz de Lee Eumi foi registrada. A habilidade de variação de voz poderá imitar a voz de Lee Eumi. Felizmente, a voz foi registrada com sucesso. An Eugêon, que estava ao lado de Taiyuki, começou a chorar novamente. Ela ainda fazia parte da mensagem da família, apesar de ter fugido de casa. Mamãe. O lençol sobre Lee Eumi deslizou, revelando o rosto dela. Seus olhos estavam fechados, como se estivesse dormindo tranquilamente. Ela estava feliz por sua filha, que tinha saído de casa. Mas voltou no último momento? Nona. Sairei um pouco. Taiyuki saiu do quarto e viu An Jeong-han, que já havia conhecido antes, se aproximando com lágrimas nos olhos. Querida. Taiyuki não queria perturbar a família. Então foi para a sala de espera silenciosamente. Ele usou o telefone para ligar para Euyang e usou o espelho de revelação do demônio para imitar a voz de Lee Eumi. Minha filha. Por que você está tão atrasada? Mamãe? Estou te esperando. Quanto tempo vai levar para comprar um presente? Me desculpe. Irei agora mesmo. A mamãe ouviu Taiyuki.
Qual é a boa notícia? Então, a voz de Eoyang ficou cheia de ânimo. Sim. Eu entrei na Universidade S. Irei estudar muito para curar a mamãe. Ótimo. Minha filha. Parabéns. Veja. Essa não foi uma tarefa difícil? Então, não estude muito. Coma coisas boas e se divirta. Me desculpe por não fazer um bom café da manhã nos dias de exame. Ainda assim, minha filha está tão bem, estou feliz. He. Mamãe. Não precisa disso. Eoyang. Sempre estarei com você. Então fique bem. Mamãe? Oh, o que você está falando tão de repente? Mamãe. Eoyang começou a gritar, tentando chamar a atenção de sua mãe, que parecia estar mal. Eoyang. Minha filha. Te amo. Taiyuki desligou. Ele tinha certeza de que Liao-mi diria algo assim. Então, se escondeu em um lugar do corredor enquanto observava o quarto de Eomi. Eoyang correu para dentro dele segurando 2 cobertores. Ela não estava conseguindo se decidir sobre qual era melhor. Isso estava realmente bem? Taiyuki se perguntou se o que fez seria bom para Eoyang. A última conversa com sua mãe foi algo falso. Forjado por Taiyuki. Eoyang ficou profundamente feliz com a conversa. Parecia que todos os seus esforços foram recompensados. Taiyuki se sentou no chão e suspirou. Era tudo mentira. Um tipo de crime desprezível. Mas pelo menos, ela agora possuía uma doce memória da última conversa com sua mãe. Se Liao-mi soubesse. Então, algo maravilhoso aconteceu. Você imitou Liao-mi e replicou os sentimentos dela. Você conseguiu distorcer a realidade e criar um doce milagre. Uma notificação apareceu, avisando que ele havia conseguido uma nova habilidade. A habilidade superior de disfarce foi adquirida. Pode se disfarçar usando o rosto de alguém que conheça. A nova habilidade criminal. Disfarce. Essa era uma habilidade criminal completamente diferente da variação de voz, que só permitia uma mudança na voz. Agora, ele poderia usar tanto a voz quanto o rosto de outras pessoas. Era uma habilidade necessária para Taiyuki. No entanto, ele estava mais interessado na mensagem que falava que replicou os sentimentos de Liao-mi. Ficou claro que Eoyang. Então é isso. Tenho certeza de que sua mãe está orgulhosa de você. Parabéns por entrar na universidade. Taiyuki fechou os olhos enquanto pensava nos sentimentos de Liao-mi.